Bom, mais uma vez estamos reunidos em torno da palavra do Senhor e sempre é um motivo maravilhoso, porque nós temos exposto aqui a carta aos Gálatas, a carta qual o apóstolo Paulo ele escreve para os irmãos ali da Galácia. Nós vimos que aquela igreja estava passando por um processo de opressão legalista, e o apóstolo Paulo ele lida muito bem com essa situação através da cruz. E nós vimos as obras da carne, e a gente viu também o fruto do Espírito. E nós vimos que essas coisas, uma se opõe à outra. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz que a carne militaria contra o Espírito e o Espírito contra a carne. A gente viu isso e ficamos muito... A nossa base agora, ela ficou muito sólida. Por quê? Porque agora a gente já não... a gente não acaba mais polarizando uma coisa. As pessoas têm costume de polarizar, né? Ou é tudo a carne, ou é tudo o diabo. E nós vimos que nós somos cercados por todos os lados por inimigos, né? Então nós temos a nossa carne. Nós sabemos que sem a ajuda de nenhum demônio, sem a ajuda de nenhum deles, nós cometeríamos os piores pecados possíveis. A gente não precisa de demônios para cometer os piores pecados. Contudo, nós vimos que nós temos um grande adversário, que é o diabo. Ele, juntamente com seus anjos caídos, eles acabam militando contra nós também. E também temos o mundo. Então a gente viu... O que a gente viu? A gente viu que a gente tem a nossa natureza caída. A gente viu que não precisamos de demônio nenhum para cometer os piores pecados possíveis. Só que nós temos também o nosso adversário juntamente com seus anjos caídos. Então a situação do homem vai ficando cada vez pior. E nós temos o mundo, o sistema governado pelo diabo. Então veja, a situação do homem sem Deus é catastrófica. Por quê? Porque já não basta você, com a sua natureza, ser inimigo de Deus, ainda você vai ter esses outros dois inimigos. Então o homem ele se vê cercado de todos os lados. Então nós vimos que através do Espírito Santo, nós então podemos combater contra a carne, combater contra o diabo e seus demônios e combater contra o sistema do mundo. Então nós vimos isso, então nós vimos que o Espírito Santo ele é dado ao homem. Então o Espírito Santo ele regenera o homem, e agora o homem pode lutar contra o pecado. Ele pode dizer não ao pecado, ele pode abandonar o pecado, ele pode odiar o pecado. Isso tudo através do quê? Do Espírito Santo. Então o homem ele não consegue lutar sozinho contra a sua carne, ele não consegue lutar sozinho contra o diabo e seus demônios e o sistema do mundo. Nós vimos isso. E no culto passado, como nós estamos expondo a carta de Gálatas, nós começamos no capítulo 6 de Gálatas. Só que a gente expôs, aprendemos muitas coisas, e no final do culto eu conversei com o irmão Edson. E foi maravilhoso, então eu me senti a necessidade de hoje cavar um pouco mais fundo, antes da gente prosseguir. Por quê? Porque assim, é muito importante nós entendermos o que o apóstolo Paulo está falando aqui.
Porque ele vai falar, porque lembra que ele falou assim, que agora nós vivemos pelo Espírito? Nós vivemos no Espírito e andamos no Espírito. Isso é muito importante porque para o que ele vai apontar agora no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 5. Então hoje, mais uma vez, eu gostaria de meditar nesses versos com os amados irmãos e no próximo culto a gente prosseguir. Então hoje nós vamos dar uma segurada, que era para começar o versículo 6, que é muito importante também, não deixa de ser importante, mas hoje eu queria me apegar mais um pouquinho só mais um pouquinho, do versículo 1 ao versículo 5. Amém? Amém. Então abra sua Bíblia em Gálatas. Nós estamos expondo essa carta, aprendendo muito. Gálatas 6, do versículo 1 ao versículo 5. E vamos à leitura do texto. Olha o que diz: Irmãos, se alguém for surpreendido na alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Muito bem. Então vamos nos apegar novamente ao versículo 1. Ele é muito rico. Ele tem muita informação, ele tem muita doutrina no versículo 1. Ele diz: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta. Essa primeira parte, ela nos mostra aquilo que a gente falou. O pecado na vida do cristão não é uma prática, não é um modo de viver. Por quê? Porque agora nós vivemos e andamos no Espírito. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para os irmãos gálatas, ele aponta para uma realidade. Por quê? Porque ele mostra para nós que, embora nós sejamos libertos do poder do pecado, ainda vivemos na presença do pecado. Então o pecado está ao nosso derredor. Então nós vemos que o apóstolo Paulo diz: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado. Então, surpreendido é uma surpresa. É algo extraordinário. Não é algo contínuo. Ele está dizendo: olha, irmãos, lembra, nós fomos libertos do poder do pecado. O pecado agora já não é um estilo de vida para você. Mas o que ele está apontando para nós é que o pecado, ele é uma surpresa. É algo que acontece extraordinariamente. É algo que surpreende. É algo que te pega desprevenido. Ele não diz que é uma prática. Então ele está apontando aqui para nós que o verdadeiro cristão, aquele que nasceu de novo, aquele que tem o Espírito Santo, aquele que anda no Espírito, aquele que vive no Espírito, não vive na prática do pecado. Ele não vive segundo a natureza humana caída. Lembra que agora houve uma regeneração. O Espírito Santo te deu vida. O Espírito Santo regenerou você. Tudo aquilo que a sua carne produzia, porque quando nós falamos de obras da carne, estamos falando dos frutos da carne. Então ele diz: se alguém for surpreendido, não é uma vivência, não é algo contínuo. E isso revela muito de nós.
Lembra que Jesus ele fala assim, ó, pelos frutos você conhece, eu conhecerei os meus discípulos, pelo fruto você conhece a árvore. Então, quando nós vemos as pessoas andando segundo as obras da carne, mostra que elas não nasceram de novo. Quando você vê alguém que se diz um cristão, mas não anda segundo os frutos do Espírito, você olhando aquilo, o que você entende? Que a pessoa nunca nasceu de novo. Ela não foi regenerada verdadeiramente. Então o apóstolo Paulo ele diz, olha irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, algo que não acontece direto, não é uma prática, não é algo constante. Por quê? Porque nós sabemos que os verdadeiros cristãos podem cometer pecados. Porém, quando ele cai em algum pecado, logo ele se arrepende, logo ele o abandona, logo ele odeia aquele pecado, porque aquele pecado faz parte da sua antiga natureza. Então a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Então nós, através do Espírito, podemos vencer o pecado. Então ele mostra para nós no versículo 1, irmãos, ele acabou de falar as obras da carne e ele acabou de falar sobre o fruto do Espírito. Isso é importante para nós. E ele diz que nós andamos e vivemos no Espírito. Somos agora regenerados. Agora nós não estamos mais sob o domínio do pecado. Fomos libertos. Porém, a presença do pecado está nos rodeando. Então o apóstolo Paulo ele vai continuar. Sim, ele vai continuar. Mas é aquela velha história que eu falo. A gente sempre conta aqui. Se você está andando na rua, o passarinho pode fazer um cocô em você. Mas só que isso acontece de vez em quando. Agora você não deixa esse passarinho fazer um ninho na sua cabeça. Então veja a diferença daquele que nasceu de novo, regenerado pelo Espírito, e aquele que não nasceu de novo. Então quando você vê alguém que vive na prática do pecado, não há arrependimento, o pecado é algo contínuo, o pecado é algo corriqueiro, se a natureza dele não dá fruto segundo o Espírito, ele nunca nasceu de novo. Então o que nós estamos falando é de regeneração. É ser feito filho e filha de Deus. Aqui está a nossa luta. De quem nasce de novo, ele vai ter essa luta até o último dia. O Espírito Santo ele vai te fortalecer, ele vai te ajudar a vencer o pecado. A sua nova natureza te leva agora a vencer o pecado. Te leva a abandonar o pecado. Te leva a odiar o pecado. Agora você pode fazer isso, se você nasceu de novo. Agora se você não nasceu de novo, o pecado vai ser algo íntimo para você. Vai falar daquilo que a sua carne deseja. Não há luta. Se você não nasceu de novo, o pecado não te ofende. Mas quando nós nascemos de novo, nós vemos que o pecado nos ofende, porque ofende o nosso Deus. E aí ele vai dizer, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta... Agora o apóstolo Paulo ele vai mostrar uma outra situação. Ele vai dizer, vós que sois espirituais, ou vós que sois do Espírito Santo, ou vós que foram regenerados, ou vós que têm o Espírito Santo. Ele está mostrando agora uma outra coisa para nós, que é o quê? Ele aponta para quem nasceu de novo. Ele vai dizer, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de
brandura. Veja, o apóstolo Paulo diz assim, olha, irmãos, ele fala para todo mundo na igreja, para todos os santos, irmãos, se alguém tem entre vós, veja, o pecado ele está cercando a todos. Não existe o diabo não toca, eu sou o super crente, nunca vou cair, não existe isso. Mas ele está dizendo para todos, olha irmãos, todos, se alguém for surpreendido em algum pecado, aí ele aponta para quem nasceu de novo, por quê? Porque é isso que nós temos que entender. Ele diz, corrige-o. Nós vivemos numa geração que diz que não podemos julgar o pecado do irmão. Nós vivemos numa geração onde nós somos ensinados que não devemos corrigir o irmão, que não devemos corrigir o pastor, que não devemos corrigir ninguém, que aquela pessoa tem que se ver com Deus. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. O que Paulo está pondo em prática aqui com os irmãos Gálatas é o que Jesus ensinou. Jesus ele disse, não julgueis para não ser julgados. Aí as pessoas param aqui. Elas não prosseguem no texto. Mas a sequência do texto é o quê? Olha, com a mesma medida que você medir, você será medido. Como você repara no cisco do olho do irmão, sendo que tem uma trave no teu? O texto não para aí. O texto prossegue. Ele diz, tira a trave do teu, para que você possa ver nitidamente, e então ir lá e tirar o cisco do irmão. Tá vendo? Vai e corrige. É isso que nós temos que entender. Então aqui o apóstolo Paulo está ensinando aos Gálatas, olha, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, se alguém cometer algum pecado, se você entender que aquele irmão verdadeiramente é um nascido de Deus, é um cristão temente a Deus, e você vê que ele não vive uma vida promíscua, que ele não vive uma vida desregrada, que ele não vive uma vida que não está de acordo com a fé dele, de acordo com a salvação dele, uma vida que não está de acordo com Deus que o salvou, vai e corrige-o. Só que aqui ele vai falar algo maravilhoso. Ele diz, vai e corrige-o. Então nesse corrigir vai ter duas reações. Quando você corrige um irmão que foi surpreendido em um pecado, vai ter duas reações. Ou uma tristeza para a vida, ou uma tristeza para a morte. A Bíblia diz que quando nós pecamos e somos corrigidos, a correção gera tristeza por aquele mal que você cometeu. Mas a tristeza, essa tristeza que ele está falando, é uma tristeza segundo o Espírito Santo. Você sente o amargor do pecado. Você sente a ofensa do pecado. Então aquilo gera em você uma tristeza. E é por isso que a Bíblia diz assim, que um coração contrito e quebrantado Deus não rejeita. O que é um coração contrito? Entristecido. O que é um coração quebrantado, moído? Quando você comete um pecado, há uma tristeza santa, há uma tristeza verdadeira. Há um abandono, então, um coração contrito. Deus ele não rejeita. Então, quando você corrige um irmão que, por algum motivo, deixou de vigiar na tentação, nós vamos chegar na parte da tentação daqui a pouco. Quando você corrige aquele irmão, ou ele vai entender que é Deus corrigindo, porque Deus corrige a quem ele ama. O Espírito Santo vai quebrantá-lo e ele vai entender que o que ele fez é algo terrível. Ele amou mais o pecado do que Deus. Ele amou mais o pecado do que Jesus.
Ele cedeu a um prazer menor do que o prazer de estar na presença de Deus. Ele cedeu a um desejo menor do que o desejo dele por Deus. E há uma tristeza para a morte. Então a tristeza para a vida é quando alguém te corrige e você vê as lágrimas, o seu coração se quebranta, você se entristece, você se arrepende, então, mas você vive. Porque você tem a vida do Espírito Santo, Ele te regenerou. Você não está mais morto em pecado, em delito, você agora está vivo. Mas há uma tristeza, há uma tristeza para a morte. Porque ele está dizendo, vai e corrige. A correção ela vai gerar uma tristeza para a morte ou uma tristeza para a vida. A tristeza para a morte é quando a pessoa ela se ira contra você. Ela acha que você está julgando ela. E é o que tem abraçado a nossa geração. A nossa geração não aceita a correção. É mais fácil a pessoa trocar de igreja do que permanecer numa igreja bíblica, onde te ensina. Por isso que ele vai falar assim, corrige-o com espírito de brandura. O que é isso? Um espírito amável. Um espírito que olha para o irmão que pecou e fala, irmão, abandona o teu pecado, eu quero te ver no céu comigo. Ele não vai aproveitar a ocasião para acabar de matar o irmão, de ser superior a ele, mas ele vai falar, irmão, há uma brandura no coração dele, é uma correção branda, não é uma correção rígida no sentido de opressora, de se impor. Mas aqui nós vemos então que há uma tristeza para a morte. Essa tristeza para a morte é quando a pessoa não aceita a correção, é quando ela não quer ser corrigida. E Jesus fala sobre isso também. Jesus lá em Mateus ele vai falar o que para nós? Olha, não dê as coisas santas aos cachorros, aos porcos. Porque os porcos pisam as pérolas. E os cachorros, eles vão querer te dilacerar. Então, quando nós olhamos isso, nós vemos que as pessoas não querem ser corrigidas. Então gera uma tristeza, mas uma tristeza para a morte. Então o Espírito, quando você é corrigido e quando você nasceu de novo e você não vigiou e você caiu, então você se entristece, mas é uma tristeza para a vida, não uma tristeza para a morte. Agora aquele que não nasceu de novo, ele vai te odiar. Ele vai falar assim, poxa, o camarada ali também tem pecado e quer me corrigir. Quem é você para me corrigir? Sabe, ele não vê que é Deus dizendo para ele, olha, abandona o pecado. Eu estou te corrigindo porque eu te amo. Eu sou teu pai, eu corrijo e exorto. Eu sou Deus, eu te regenerei, eu te dei vida. Por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura. Aí ele vai prosseguir, olha o que ele vai dizer. Aqui que entra uma parte muito importante da correção. Ele vai dizer, e guarda-te para que não sejas também. Olha que Paulo está dizendo, ele está dizendo assim, olha, quando você vê um irmão que caiu em pecado, você que é espiritual, você que tem o Espírito Santo, você que nasceu de novo, você que é cheio do Espírito, corrige com espírito de brandura, com espírito de mansidão, com espírito de querer colocar o irmão de pé. Só que olha, guarda-te, para que você também não caia. Porque às vezes, é como eu falei, a gente vê a pessoa caindo e fala, eu nunca vou cair naquilo ali, caiu,
uma soberba espiritual. Só olha e fala, ah, meu irmão caiu. Eu nunca irei cair nisso aí. Nesse pecado aí eu nunca cairei. Eu não. Eu ando assim com Deus. E então nós lembramos de quem? De Pedro. Lembra de Pedro? Senhor, olha, todos aqui podem te abandonar. Todos aqui podem te trair. Todos aqui não podem ir até o fim com o Senhor. Mas eu jamais vou te trair. Nessa tentação eu não caio, Senhor. Nessa tentação, sem chance. E o que aconteceu com Pedro? Traiu, negou e abandonou. Mas vê um coração soberbo, falando, olha, eu não vou cair, os demais podem fazer e eu não. O que ele está dizendo aqui, olha, guarda-te para que você não entre, para que você não caia em tentação. É por isso que Jesus vai falar assim, olha, vigiai e orai para que vocês não entrem em tentação. Vigiai e orai. Se coloquem como uma sentinela. Vejam o pecado de longe. Orem. É por isso que na oração do Pai Nosso, Ele vai dizer para nós o quê? Ele nos ensina a orar ao Pai Nosso. E não nos deixei cair em, mas nos livrai do mal. Quando você não ora, você já está em tentação. Quando você não tem uma vida de oração, você vive uma vida de tentação. É claro que há uma diferença entre entrar em tentação e cair em tentação. Nós podemos entrar e não cair. Mas todos que caíram, entraram em tentação. Há uma grande diferença. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é, guarda-te. Ele está antecedendo essas duas coisas. Ele está dizendo para nós, olha, há um processo para que você caia em tentação. Tem um momento de vigiar. Tem um momento de orar. Então veja, você está guardando a si mesmo. Então quando você vê alguém caindo, cometendo pecado, não vivendo em pecado, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é o quê? Irmãos, se alguém for surpreendido, algo extraordinário, não é uma prática. Quando você vê, nós estamos aqui, nós todos. De repente, vocês me veem caindo em tentação. Poxa, mas não é da índole do pastor. Poxa, vamos corrigi-lo. Vamos exortá-lo. Vamos animá-lo. Vamos fazer com que ele se arrependa. Vamos pregar o arrependimento para ele. Assim é como todos os irmãos que estão aqui. Não é uma vida de pecado. Não é uma vida de promiscuidade. Mas é alguém que foi surpreendido. Porque nós sabemos que Satanás está ao nosso derredor, procurando quem possa tragar. Então, quando nós somos surpreendidos, alguém caiu na armadilha de Satanás. E todos nós estamos sujeitos. Lembra de Pedro? Pedro falou que não. De repente você esteja pensando aí, eu nunca vou cair. Mas o que a Bíblia diz? Guarda-te, para que você também não seja tentado. Aqui está. Então por isso que Jesus diz, vigiai e orai. Por isso que ele diz, Pai, não nos deixe cair em tentação. Por isso que é importante aqui esse versículo 1. Olha quanta doutrina tem nele. Isso porque a gente não está se aprofundando mais ainda. Nós não temos tempo.
Mas o que eu quero dizer para você, irmãos, hoje nesta manhã, é que nós olhemos para isso aqui. Isso aqui é maravilhoso. O versículo 2, ele vai dizer: levai as cargas um dos outros e assim cumprirei a lei de Cristo. A carga aqui é o pecado. Veja, quando você vê um irmão e você vai lá e corrige-o, e tem compaixão, e você é humilde, espiritualmente falando, você entende que não foi, o irmão ele foi enredado, ele caiu numa armadilha de Satanás, ele cedeu uma tentação porque não orou, não vigiou, não se guardou da tentação. Mas nós vemos aqui que ele está dizendo: levai a carga um dos outros. Ali, na verdade aqui, o que ele está querendo dizer é assim, aliviar. Quando você vai até um irmão que cai e você o abraça, e você com um espírito de brandura, você corrige, você mostra o fim daquele caminho, você diz para ele: irmão, se você continuar dessa forma, você vai para o inferno. Se você não abandonar esse pecado, veja, irmão, eu estou aqui te corrigindo, eu sei que isso é algo terrível que aconteceu com você. Eu não estou me sobrepondo à sua queda, mas estou me abaixando com você, para te levantar, para endireitar as suas veredas, para mostrar para você que o Deus que nós servimos está pronto a te perdoar. Alguém certa vez disse: quanto tempo demora para Deus me perdoar? O tempo que demora você pedir perdão. Satanás, ele quer te levar para longe de Cristo. Ele quer fazer com que você se esqueça da graça de Deus. Então, quando nós vemos aqui que levai a carga um dos outros e assim cumprirei as leis de Cristo, então, o ajudar o irmão, aliviá-lo, exortando com brandura, mostrando para ele que o fim daquele pecado é morte. Então nós vemos isso. O versículo 3, ele vai dizer: porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. O que acontece aqui, o apóstolo Paulo, ele mostra para nós que nós não somos nada sem o Espírito Santo. Nós só não cometemos os piores pecados porque o Espírito Santo está nos preservando. Hoje é o Espírito Santo que está sobre nós. É a obra do Espírito Santo nos preservar, nos direcionar, nos dar força, nos instruir na palavra. E aqui ele nos lembra então que nós não somos nada. E esse sentimento é verdadeiro para nós. Porque a graça de Deus, quando você descobre o Evangelho da Graça, quando você é instruído corretamente, biblicamente falando, você sabe que você é um miserável. Você sabe que é um pecador. Você sabe que foi Deus que te regenerou, foi Deus que te buscou, foi Deus que te limpou, foi Deus que te fez um filho dele. Então você entende que você é um miserável pecador. Por isso que Paulo fala que ele é o pior dos pecadores. Então, quando você entende que você não é nada, quando você olha o irmão caindo, você quer levantá-lo, restaurá-lo para o reino. Porque você sabe que é tão pecador quanto ele.
E você sabe que o amor que te alcançou, alcançou ele também. Porque se não fosse a graça de Deus, nem eu, nem ele estaríamos na presença de Deus. Essa é a correção bíblica. Essa é o verdadeiro amor ao irmão, ao próximo. Você não abandona o irmão, você restaura ele. Você entende que ele foi enredado pelas armadilhas de Satanás. Versículo 4, ele vai falar algo muito interessante também. Ele vai dizer assim: mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. É aquilo que nós falamos, o irmão caiu. Mas só que entra aquela parte, o nosso pecado é mais feio quando o outro comete. O nosso pecado é mais ofensivo quando o outro comete. O nosso pecado é mais... O nosso pecado ele é mais horrível quando o outro comete. O nosso pecado é mais deplorável quando outra pessoa comete. Quando nós cometemos, não, aí não é tão feio. Quando nós cometemos, aí não é tão horrível, não é tão ofensivo. Não é tudo isso. Né? A gente fala, não é tudo isso. Quando o outro, pô, você viu lá, rapaz, como é que pode? Meu Jesus, como é que tem coragem? É o outro, é o seu pecado cometido por outras pessoas. Ele é mais explícito. Quando você comete, não, aí deixa eu contornar, deixa eu tentar dar um, né? E aqui ele está dizendo para nós, olha, é isso que nós temos que ter em mente. Quando nós vemos o irmão e quando nós cuidamos de nós, quando nós vemos, então nós não nos gloriamos. Quando nós vemos o irmão cair, nós não nos gloriamos. Ó, eu não caí nisso, ele caiu. Olha quão terrível que ele está cometendo. Não, porque quando você se guarda, quando você anda pelo Espírito Santo, entende isso, você só gloria em si. Mas gloriar em si não é trazer glória, é você entender que você só está de pé, porque a Bíblia fala, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então a gente entende isso, a gente sabe que a gente também está sujeito às mesmas paixões. A gente não se sente superior ao irmão. A gente não se sente superior. Não há uma arrogância santa em nós, mas há uma humildade. Nós somos direcionados dessa maneira. Então no versículo 5 ele vai dizer, porque cada um levará o seu próprio fardo. Então não tem como você se gloriar sobre a vida do irmão, porque o irmão caiu, porque o irmão foi surpreendido. Porque você entende que poderia ser você cometendo aquilo, e não o irmão. Então quando você não comete aquilo, você entende que é Deus te guardando, que é Deus te preservando. É claro que nós tendo todos esses conhecimentos, nós não temos a metade da doutrina, mas temos a doutrina inteira. Porque como nós falamos, ele está falando de guarda-te da tentação. Ele está nos alertando. Davi falou, eu não colocarei nada impuro diante dos meus olhos. Isso significa que Davi estava vigiando. Isso significa que tem coisas que nós podemos evitar. Não é interessante isso? Nós podemos evitar. Então nós vigiamos, nós nos guardamos. E então, nós vigiamos. E nós oramos para isso. Mas alguns irmãos acabam sendo enredados, levados pelo pecado. E nós que somos espirituais, nós que somos regenerados, nascidos de novo, o que nós temos que fazer? Corrigir, exortar com brandura.
não nos alegrar com a queda da outra pessoa, não tripudiar em cima, mas entender que é um irmão que foi surpreendido. Talvez na área que ele foi surpreendido, você passa tranquilo. E aí o que acontece com nós? Não, eu sou espiritual, nasci de novo, estou cheio do Espírito Santo. E não gera em nós uma humildade. Então nós temos aqui uma verdade, por quê? Porque o apóstolo Tiago, ele vai falar uma coisa muito interessante, que nós somos tentados pelos nossos próprios desejos. Nós somos tentados. Então o que acontece? Para quem não gosta de carne, gosta só de legumes, eu posso preparar um ensopado de carne, melhor ensopado. Isso não vai fazer, não vai aguçar os seus desejos. Mas se você gosta de legumes, legume refogado, aí aquilo atrai você. Então a tentação é assim. A tentação, ela vai ter esses caminhos. Você só é tentado naquilo que já está dentro de você. Por isso que existe essa guerra contínua. E se você não está lutando essa guerra, se você não está lutando essa luta, se você até agora não foi ao campo de batalha dessa luta espiritual, alguma coisa está errada com o seu cristianismo. Porque a Bíblia nos ensina que haverá essa guerra. Ou você não nasceu de novo, ou você está entorpecido pelo pecado. E o que estamos fazendo aqui hoje é te restaurando para o reino, é despertando você, é falando para você, olha, existe apenas dois lados da história. É interessante que a Bíblia faz isso, né? Os filhos de Deus, filhos do diabo, a igreja, o mundo, o céu, o inferno, caminho estreito, caminho largo. Só que certa vez alguém disse que existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Mas também existem os hipócritas, que querem ser os dois. Então hoje, nesta manhã, o que nós estamos dizendo aqui é, se você é um filho de Deus e foi surpreendido em algum pecado, abandone. Se arrependa. Há perdão. Agora, se você não está lutando essa luta, essa guerra, alguma coisa está errada com o seu cristianismo. Porque a Bíblia nos ensina isso. A Bíblia ela está nos ensinando que existe uma guerra real no mundo espiritual, que te afeta. Se você nasceu de novo, tem que ter essa guerra. Ela está acontecendo agora, nesse exato momento. E então você está aqui se guardando, vigiando e orando. E o Espírito Santo ele está te ajudando a lutar contra as obras da carne. É por isso que você não cede à prostituição. É por isso que você não cede à lascívia. É por isso que você não cede às obras da carne. Por isso que você não cede à ira. Por isso que você não cede à porfia. Porque o Espírito Santo ele está te capacitando a lutar contra as obras da carne. Para você falar não, para você vencer, para você abandonar, para você odiar esse pecado. É isso que nós estamos vendo aqui. Por isso que eu falei, esse texto ele é muito maravilhoso. Nós poderíamos pegar aqui as obras da carne e meditar. E aí você pega o Espírito Santo e coloca ele do outro lado.
E aí você pega essa parte que nós estamos lendo e você olha para alguns irmãos que estão sendo vencidos nessas áreas. E aí nós que somos espirituais, nós que temos o Espírito Santo, nós que fomos regenerados, nós agora que temos vida, lutamos contra essas coisas. E ajudamos os nossos irmãos a lutarem contra essas coisas. Ninguém agora luta sozinho. A gente agora olha para o irmão e sente compaixão. Por isso que você ajuda ele com a carga dele. Você não vê o leão devorando ele e fala, nossa, graças a Deus, é ele, não eu. Mas agora há uma compaixão, então você ora com ele. Então você se preocupa com ele. Por isso você corrige ele. Não existe isso de não corrigir. Esse pensamento diabólico entrou nas igrejas. Ninguém pode mais corrigir ninguém. Não há mais correção. É cada um por si. Não é estranho isso? Você olhar o irmão, poxa, o irmão estava ali, firme. De repente ele foi surpreendido e as pessoas não se importam com a queda dele. É estranho. Será porque a maioria não nasceram de novo? Será porque a maioria estão entorpecidos pelo pecado? O coração dessa pessoa não foi mudado? Então é isso que nós temos que trazer para os nossos dias. Esse sentimento verdadeiro que o apóstolo Paulo estava dizendo para os Gálatas. Ele estava dizendo para os Gálatas, olha, ninguém mais está só. Vamos cumprir. Vocês querem cumprir a lei? Lembra o legalismo entrando em Gálatas? Eles queriam fazer circuncisão e guardar um monte de coisa para se gloriar na carne. Ele falou, não, Cristo te dá uma única lei. Vocês querem cumprir lei? A lei do amor. Ame o próximo como a ti mesmo. Cumpra essa lei. É isso que ele está dizendo. Olha, fazendo isso vocês vão cumprir a lei de Cristo. A lei da graça. Porque a graça faz isso com nós. A graça faz nos lembrar que somos pecadores, carentes da graça, carentes do favor de Deus. E hoje o que está acontecendo aqui é isso. Então por isso eu queria meditar nesses versículos, nesses versos de novo. Para que você entenda que muitas das vezes você vai corrigir alguém vai se virar contra você, com ódio, querendo dizer que você é um pecador e você não pode corrigi-lo. Então ali você já identifica alguém que nunca nasceu verdadeiramente. Só não aceita a correção. Ela não entende que Deus está corrigindo ela. A pessoa não entende que você está tão preocupado com ela que você quer restaurá-la para o reino. A pessoa ela não entende que você está corrigindo ela porque você quer, junto com ela, louvar o Senhor no céu. A pessoa não entende isso porque ela nunca nasceu de novo. Ela não foi regenerada. Mas irmãos, eu tenho certeza que um dia vocês vão passar por essa experiência de corrigir um verdadeiro filho de Deus. E quando ele chorar, você vai chorar com ele. Quando ele sentir o peso do pecado, você vai sentir também. Então você vai abraçá-lo. E ele vai entender que é o amor de Deus que o restaurou, que o tirou do império das trevas e o trouxe para o império da luz. Então quando você corrigir um filho de Deus verdadeiramente, você vai chorar com ele. Sabe aquela parte que diz, chorai com os que choram e se alegrar com os que alegram? É isso que ele está dizendo. Quando alguém chorar, quando você vê que a pessoa verdadeiramente sentiu aquilo, e você também vai sentir. E quando você vê as algemas
as correntes do pecado sendo despedaçadas por aquele amor que emana da cruz, que inunda você e inunda o irmão. Então vocês dois olhando para Cristo, você vai entender que Ele vai abandonar o pecado. E quando você vê que alguém abandona o pecado, porque você, com espírito de brandura, com espírito de amor, você olha para aquele irmão e você diz: irmãos, você está mancando, vamos endireitar o caminho para que você caminhe firme até o fim. Irmãos, é maravilhoso você passar por essa experiência de ajudar um irmão que caiu no pecado e ele é restaurado.